tenta eliminar a desumanização, tenta criar uma fraternidade em que um ajuda o outro. Este é o significado, a imagem de Filho do Homem. E então, para dizer o reino de Deus, nós que fazemos parte do reino de Deus, para nós Jesus é Filho do Homem. E quando Jesus diz que quer ser Filho do Homem, a imagem que ele gosta, o que ele está dizendo? Para todos nós, venham comigo, vamos fazer um reino humano, onde o povo se sente como gente, onde todos são acolhidos, onde todos são tratados como pessoas, como merecem diante de Deus. Este é o significado deste nome que Jesus tanto gostava, Filho do Homem, um reino humano, humanizar a vida, ser humano. Às vezes eu pergunto assim para o pessoal, qual é a missão de um cachorro? Pessoal, olha, o que se quer dizer com isso? É ser cachorro ou não? Ah, sim. Aí eu pergunto, qual a missão de uma rosa? Aí todo é ser rosa, sim, e soltar um bom perfume, sim. Qual é a missão de um ser humano? Qual é a missão de um ser humano? É ser humano. Se Deus nos criou ser humano, a nossa principal missão não é ser cristão, é ser humano. E a gente é cristão para poder humanizar cada vez mais a vida. Olha para a vida de Jesus e procura ver de perto a humanidade de Jesus, aquela simplicidade que ele usava com as pessoas. Se cai de costa. Esta é a principal missão que nós temos, ser humano, ser aquilo que somos, ser humano. Se Deus nos criou seres humanos, a principal missão que temos é ser aquilo que somos. E tem tanta desumanidade na vida da gente. Eliminar isso é a missão principal que nós temos. E o Evangelho, Jesus, tudo que Deus nos revelou é para que nós possamos realizar esta missão de humanidade. É a principal. Vocês não acham? Bom, a gente pode achar ou não, mas está lá no Evangelho. Se somos humanos, a primeira coisa que nós temos que ser é humanizar, ser humano, na nossa convivência, nas coisas diárias, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Depois a outra, servidor, serva. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Foi o que Jesus fez. E ele, quando, vocês lembram, a mãe de Tiago e João foi falar com Jesus, a mãe dos discípulos, e disse assim, eu quero perguntar uma coisa para o Senhor. E os dois vieram junto com a mãe. O que a senhora quer? Eu quero que quando vier no reino do Senhor, que o Senhor bota um dos meus filhos do seu lado direito e outro do lado esquerdo. Lembra? Vocês lembram a resposta de Jesus? Olha, a senhora não sabe bem o que está pedindo. Dar um lugar à direita, à esquerda, não é comigo não. Mas será que os seus meninos podem beber o cálice que eu vou beber? Aí não deixaram a mãe responder não. Eles podemos. Era um pouquinho de boca para fora, viu? Porque quando Jesus foi preso, todo mundo deu no pé, viu? Fugiram. Depois da ressurreição deu certo, mas antes, mais um pouquinho como nós todos, assim, né? Desse jeito. Então, esse ser servo. E o terceiro, o irmão mais velho. Jesus é aquele que resgata, que nos trata, que nos acolhe. Se você for olhar na Bíblia, quais as pessoas que Jesus acolhe, você cai de costa. Eu vou tentar enumerar. Jesus acolhe todo mundo, mas sobretudo ele é bom para todos, para pobres e ricos, para todos, não exclui ninguém, mas ele o é a partir dos pobres. Ele acolhe as pessoas imorais, prostitutas e pecadores. Vão entrar no reino antes de vocês. Ele falou para os doutores da lei. Ele deve ter ficado com uma raiva danada. Depois ele diz os hereges,
pagãos e samaritanos. Jesus conversou com a samaritana perto do poço. Judeu nunca conversava com o samaritano. Jesus conversa tranquilamente. E a samaritana convidou, fique com a gente. Ele ficou 2 dias numa cidadezinha samaritana. Depois, os impuros, os leprosos e os possessos. Quem tocava num leproso ficava impuro. Se ele sentava numa cadeira, a cadeira ficava impura. E quem sentava na cadeira impura ficava impuro. E se eu sou impuro, não adianta mais rezar a Deus, que Deus corta o fio do telefone com que estou ligando a Deus. Então, esse é o modo de pensar. Jesus acolhe leprosos e também possessos. Acolhe marginalizados, crianças, doentes e mulheres. Jesus era mestre e tinha discípulos e também discípulas. Joana, são várias discípulas que andam com Jesus e que serviam a Jesus com seus bens. Está lá no Evangelho. E naquela época, isto não quase, os doutores da época não admitiam. Jesus tem mulheres entre os seus discípulos e também acolhe as crianças e os doentes. Foi o que ele mais fez. E também os colaboradores publicanos que eram de acordo com o Império Romano e os soldados, Jesus acolhe. E por fim os pobres. Jesus, quando ele se apresentou na sinagoga em Nazaré, pela primeira vez o povo da sua cidade, citou o profeta Isaías e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os oprimidos, abrir os olhos dos cegos, tirar do cárcere os que são presos e anunciar um ano de graça da parte do Senhor. Às vezes, alguns criticam a teologia da libertação e dizem às vezes é comunismo. Eles deviam ler os evangelhos e para perceber, a primeira coisa que Jesus fez foi anunciar que veio para libertar os pobres. Não é verdade? Então, está lá no evangelho. Então, Jesus cumpriu com todos eles este seu dever de irmão mais velho. Por isso dá para entender que o povo gostava muito de Jesus e os grandes não gostavam muito não. Qual a raiz de tudo isto que Jesus fez, anuncia e irradia? A raiz de tudo, de onde é que nasce? Porque todo mundo gostava de Jesus. Se você lê o Evangelho de Marcos, tem uma coisa que repete constantemente. Jesus falava ao povo, o povo gostava. Jesus falava ao povo, o povo gostava. Jesus falava ao povo, o povo gostava. Por causa desta atitude de Jesus. O povo gostava que Jesus comunicava uma outra maneira de revelar Deus, não como juiz, Deus como Pai. Jesus chama Deus como Abba. Abba, não só pai, papai, é um nome carinhoso e esta maneira de Jesus falar a respeito de Deus como pai é a grande novidade e o povo sentir, este é o nosso Deus. E esta maneira de falar de Deus como pai, Deus é pai, papai. Eu procurei, sabe quantas vezes no Antigo Testamento Deus é chamado de papai? 15 vezes. No Novo Testamento, sabe quantas vezes Deus é chamado de papai? 245 vezes. É um pouquinho mais, não é verdade? Para dizer, lá está, é o que mais marcou. Deus é pai. E uma vez eu perguntei para uma senhora assim, num encontro bíblico, como é que você imaginava Deus quando era criança, lá no interior de Minas? Ela disse assim, eu tinha medo de Deus, porque na igreja tinha um olho lá em cima, e lá estava escrito assim, Deus te vê. Deus te vê.
No fundo é medo. E aí pergunto, e agora? Não, agora o meu menino disse para mim assim: mãe, se Deus é tão bom, vamos morrer hoje e matar com ele sempre. Aí já exagerou para o outro lado, não é verdade? Quer dizer, esta maneira, na medida que uma pessoa começa a participar dos grupos, a leitura da Bíblia, dessa nova maneira de conviver, da maneira do Papa Francisco nos falar de Deus, pouco a pouco alguma coisa muda na cabeça da gente. Água mole em pedra dura, a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso, bate pouco a pouco, a gente não se dá conta. É como entrar numa estrada e tem curva, mas você nem percebe a curva, nem precisa mexer no volante, vai tranquila. Depois de um tempo você olha para trás e diz: puxa, eu fiz uma mudança grande. Na vida às vezes a mudança é assim, cai do cavalo como o apóstolo Paulo e muda tudo de uma vez. A mudança acontece na vida de todos, cada um do seu jeito. Então, essa daqui, então Jesus fez um salmo, uma oração. Tudo que Jesus ensinou, ele concentrou isso numa breve oração que é o Pai Nosso. Pai Nosso é, por assim dizer, o salmo de Jesus, que ele rezou, onde está tudo resumido o que ele quer nos ensinar. Eu vi que eu amanhã também devo falar ainda um pouquinho sobre fraternidade e oração, então pensei, amanhã tem uma meia hora, eu vou tentar explicar esta oração de Jesus para nós. Amanhã de tarde eu tenho uma meia hora, mas para dizer, o salmo melhor dizer, o Pai Nosso é o salmo que Jesus deixou para nós, que todo mundo sabe de cor e salteado. E explicando um pouquinho, aí o salmo de Jesus vai penetrar em nós, é um pouquinho o resumo de tudo que ele ensinou para nós. Fraternidade, e esta fraternidade ainda é o seguinte: os primeiros cristãos são descritos assim, uma única frase nos Atos dos Apóstolos: a fraternidade. Os cristãos eram fiéis em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na fraternidade, no repartir do pão e nas orações. São 4 pernas de uma mesa. Uma mesa com 3 pernas não é, mas quando tem 4 pernas, ela tem firme. As 4 pernas da vida da gente. Doutrina dos apóstolos, o que significa? Não é pergunta e resposta, não. Sabe qual que é a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos presenciaram, experimentaram a ressurreição de Jesus. A doutrina dos apóstolos é acreditar que Jesus está vivo no meio de nós. Eu vou dizer uma frase, vocês vão dar a resposta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Onde Ele está? Nós damos a resposta. Esta frase, Ele está no meio de nós, esta é a doutrina dos apóstolos. Jesus ressuscitou, está no meio de nós, a gente o repete todos os dias, e quando isto entra dentro da gente, é a grande certeza que aguenta, faz a gente aguentar tudo. É como o pavio de uma vela. Se a vela tem pavio, a cera ao redor é a humanidade, e a vela, o pavio, é a certeza que conduz a nossa vida. Deus está conosco. Sabe quantas vezes no Antigo Testamento o nome de Deus é Javé, não é verdade? Sabe o que significa Deus conosco? Sabe quantas vezes este nome aparece no Antigo Testamento? Mais de 7.000 vezes. Todos os nomes, Jeremias, Maria, Zacarias, Natania, Iaia, todo mundo quer ter o nome de Deus no próprio nome para nunca esquecer dele. Então, esta certeza, Deus está conosco, é a doutrina dos apóstolos. Ele está ressuscitado, está no meio de nós e nunca mais vai nos abandonar. O pecado da gente pode ser grande,
o perdão de Deus é maior. O desânimo da gente pode ser grande, a presença de Deus é maior. Então, esta certeza de Deus conosco nos ajuda nas dificuldades, em tudo. A gente pode parar, pensar e pouco a pouco vai refazer. Outra coisa, a fraternidade. Então,